o dom da graça. Escutemos detidamente as instruções que nosso Deus, Melquisedeque Cristo Lisbeth, tem para todos nós hoje. Aleluia! Saudamos a vocês, nosso Senhor e Nossa Senhora, nosso Pai e nossa Mãe, Melquisedeque Lisbeth, com admiração e com muito orgulho por sermos seus filhos, feitos à sua imagem e semelhança. Para nós é um privilégio entender a sua santidade e apoiar-nos em vocês para podermos viver cada dia com mais excelência. Pois a nossa felicidade é receber de sua formosura para dar a vocês a felicidade, porque sabemos que se alegram vendo os seus filhos lhes trazerem oferta de gratidão. Pais amados, que privilégio aprender a amá-los sobre todas as coisas, pois isso nos faz um com vocês. E encher-nos de seu amor eterno nos beneficia grandemente, porque podemos nos amar com pureza na unidade de cabeça e corpo. Também amar aos nossos filhos, que são seus, a todos os nossos belos irmãos da fé e os demais da descendência espiritual. É uma honra entender o seu mandamento que ordena: amarás ao teu Deus com todo o teu ser e amarás a ti mesmo, como ao teu Deus. Pois assim amarás a todas as pessoas como ama a Deus, com temor e reverência. É um privilégio entender o mistério que esteve oculto neste perfeito mandamento que Deus Melquisedeque Lisbeth nos dão para alcançar a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Pois compreender a essência deste mandamento é chegar a conhecer a altura, a largura, a profundidade e a longitude do seu grande amor. Isso é o maior e mais valioso que os seus filhos receberam, pois é a forma para nos consagrarmos como espirituais, vivendo o privilégio de conhecer esse amor tão grande da parte de vocês. Que alegria saber que caminhamos em perfeição para fazer sempre o que mais agrada a vocês, que é dar amor puro. É um privilégio para nós que Melquisedeque Lisbeth governe em todo o nosso ser, para consagrar-nos em unidade perfeita de cabeça e corpo, para expressar o seu amor em santidade por toda a eternidade. Amém, aleluia! Hoje trazemos louvor, pois vocês nos deram um novo escrito para consagrar a todos os amadores da verdade em sua santidade perfeita, e tem por título o dom da graça. A graça de Deus, Melquisedeque Lisbeth, é o presente do perdão que os nossos pais nos deram para que desfrutemos de sua ordem, vivendo em santidade, pois nos adotaram como os seus filhos em amor para a eterna salvação. Neste maravilhoso plano de conceder-nos uma vida imortal, os nossos pais estabeleceram um por e um para, bem definidos. Isto é, o seu plano tem um excelente método e um objetivo maravilhoso. Somos salvos pela graça, como nos diz em Efésios 2, 8 e 9. Porque por graça sois salvos, por meio da fé. E isto não é de vós, pois é dom de Deus. Não por obras da carne, para que ninguém se glorie. Neste versículo, os nossos pais nos esclarecem que a graça é um ato de amor, que provém de Deus para os seus filhos com o intuito de estabelecer o perdão dos pecados cometidos pelos homens, criados segundo Deus. E este perdão é concedido através da fé de Deus, Cristo Lisbeth, a palavra feita carne, a limpeza, a purificação e perfeição de Deus. Não é através da fé de ninguém mais, é somente pela fé de Cristo Lisbeth e somente para a glória de Deus, para que ninguém se glorie. Se confirma em Romanos 1,17. Porque no Evangelho a justiça de Deus, Cristo Lisbeth, se revela pela fé e para a fé, como está escrito, mas o justo pela fé viverá. Graças à fé de Cristo Lisbeth, nas promessas de Deus Pai Melquisedeque,
Temos vida, porque a nossa vida eterna está escondida em seu conhecimento e sabedoria, que é de Deus e não dos homens mortais. Porque Deus Mãe Cristo Lisbete é a única que tem imortalidade, que habita em luz inacessível, vive em uma luz tão brilhante, que, sem santidade, ninguém pode aproximar-se dela, nem de Deus Pai Melquisedeque. A ele seja a honra e o poder para sempre. Amém. Cristo Lisbete ensina a verdade para estabelecer o perdão de pecados. Cristo Lisbete é o dom da graça em sua totalidade, que nos salva, pois, por sua fé, foi a primeira mortal que creu e obedeceu a Deus Pai Melquisedeque. Assim venceu a morte, reconciliou-se com Deus Pai e fizeram-se novamente um. Agora ensina a sua fé para salvar-nos, oferecendo o perdão de pecados e nos fazendo justos através de sua sabedoria. Nós somos salvos por sua fé, para viver conforme a sua fé, isto é, por receber e aceitar o borrão e conta nova. Pois todo aquele que recebe a sua sabedoria e se ocupa em torná-la um estilo de vida é justificado por Deus. Nós somos salvos pela fé de Cristo Lisbete para agradar a Deus em tudo, e por sua fé vivemos como homens espirituais e não como homens terrenais, porque os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Agora que temos a fé de Cristo Lisbete, recebemos o perdão para a reconciliação, o borrão e conta nova, pois somos justificados em Cristo Lisbete, porque obedecemos aos princípios da fé de Deus, Melquisedeque Lisbete, como os nossos pais nos dizem em Hebreus 11:6. Na verdade, sem a fé de Cristo Lisbete, é impossível agradar a Deus Pai, já que qualquer um que se aproxime de Deus Mãe Lisbete tem que crer, assim como ela, que Melquisedeque existe e que recompensa aos que o buscam com sinceridade. Isto somente se cumpre em nós, os amadores da verdade, os quais receberam o dom da fé de Cristo Lisbete, o poder para obedecer, porque vemos o excelente trabalho de sua fé em nós, pois Deus manifesta o seu amor em nós com ações permanentes que nos confirmam a sua existência e nos enchem de um gozo indescritível e glorioso, para levar-nos à meta de sermos santos através do pleno entendimento e de desfrutar da salvação eterna. Recordemos as belas palavras que a nossa mãe nos disse. É tão importante que me recebam como sua ajuda idônea, porque eu lhes ensino a como semear a boa semente, para que sempre colham o bem e para que sua família e amigos sempre desfrutem do bom fruto que vocês produzem. Amém? Aleluia! Isto é receber a fé de Cristo para obter o dom da graça, o perdão de pecados. Assim, os nossos pais acomodam o espiritual em nós, quando nos compartilham o seu espírito, pois tudo está escrito. Vejamos o que nos dizem em 1 Coríntios 2, do 13 ao 14. E nós não recebemos o espírito do mundo, senão o espírito que provém de Deus, para que saibamos, comprovemos, o que Deus nos concedeu, a sabedoria que dá o perdão e a santidade, a qual também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, senão com as que a Espírito Santo ensina, acomodando o espiritual ao espiritual. E também em 1 de João 3,3, todo aquele que tem esta esperança posta em Melquisedeque Lisbete se purifica, assim como eles são puros. Pois crer é obedecer, e obedecer é crescer, porque somente se obedece ao que se comprova que é verdade. Quem obedece à mentira, sabendo que é mentira? Ninguém, verdade? Cristo Lisbete veio para vestir-nos de imortalidade, isto é, veio para vestir-nos de sua santidade. Por isso devemos nos agarrar somente a ela, e não deixar que as obras da morte prevaleçam em nós.
como os nossos pais nos dizem em Hebreus, capítulos 4 e 11. Pela fé de Cristo Lisbete é que se alcança bom testemunho, e se estamos bem agarrados a ela, nunca haverá dúvida, e viveremos, não como os antepassados que não puderam vencer. E isto ficou escrito como exemplo para que nós não caiamos em semelhante desobediência. E em Romanos capítulo 5, versículos 15 e 16. Mas o dom não foi como a transgressão, que é ir contra a lei do Espírito de vida. Porque se pela transgressão daquele morreram os muitos que desobedeceram, abundaram muito mais para os muitos que obedeceram à graça e o dom de Deus, pela graça de uma mulher, Cristo Lisbete. E com o dom não acontece como no caso daquele que pecou, porque certamente o juízo veio por causa de um só pecado para condenação, mas o dom veio por causa das muitas transgressões para a justificação. Isso é o borrão e conta nova. É muito importante entender que o juízo veio para tirar-nos do pecado que sempre existiu desde que os homens foram criados. E é a inveja ou ciúme de Cristo. Sempre foram homens e mulheres maus e perversos, que não querem entender os planos secretos de Deus, nem pensam que viver uma vida santa tenha recompensa, e não creem que os inocentes diante de Deus receberão o seu prêmio. E é porque não podem crer nem aceitar que Cristo Lisbete seja o galardão da parte de Deus, quando ela nos evidenciou, com a sua palavra de santidade, que, na verdade, Deus criou ao homem para que não morresse, e o fizeram à imagem de seu próprio ser. Apesar disso, pela inveja do diabo, entrou a morte no mundo. E quem é do diabo, sofre. Todo aquele que tem ciúmes ou inveja de Cristo Lisbete traz à memória o pecado de não crer em Cristo como a esposa de Deus Pai Melquisedeque. Em outras palavras, nossa mãe é o juízo, é a palavra de amor que ela nos ensinou com muita paciência, para demonstrar-nos que ela é o Cristo que salva, pois limpa a nossa mente com a sua palavra, apagando os ensinamentos errados do anticristo e de outros. Desta forma, nos preparou para consagrar-nos em sua fé e dar-nos o dom da graça, o perdão de pecados, por meio de sua fé, que são os novos ensinamentos ou ordenanças que nos levam a viver somente na santidade de Deus. Cristo Lisbete é o dom da graça, isto é, ela é a misericórdia que recebemos para o perdão dos muitos pecados ou transgressões cometidas por causa do gênero diabo. Com uma visão mais ampla, vemos que o dom da graça é o ensinamento que recebemos para aceitar o borrão e conta nova e estabelecer em nós uma vida nova no Espírito, conforme a ordem. Então, o dom da graça é a palavra que nos ensina a aperfeiçoar o louvor para que sejamos puros e santos, para que assim obtenhamos graça diante de Deus, Melquisedeque Lisbete. Para confirmar isso, leiamos em Salmos 45, 2. És a mais formosa dos filhos dos homens. A graça foi derramada em teus lábios, assim que Deus te abençoou para sempre. É agora que estamos recebendo o Evangelho da Graça, a palavra que nos educa a viver em santidade, pois somos salvos pela graça de Deus, Cristo Lisbete. E isso é somente para os entendidos, porque os entendidos são os que compreendem. Porque têm ouvido para escutar e entender as coisas que a Espírito Santo fala. Algo que nem todos têm o privilégio de poder fazer. Amém. A graça é um dom, isto é o perdão de Deus para os seus filhos que se arrependem de sua maldade e começam a viver em santidade. A graça é um presente de Deus
para todo aquele que se arrepende de sua má conduta por meio de seus ensinamentos e faz um voto a Deus Melquisedeque Lisbete de que nunca voltará a fazer essas coisas. E a partir desse momento, viverá segundo o Espírito de Deus. Agora vejamos por que a desobediência traz morte, em Mateus 15:4. Porque Deus mandou, dizendo: honra ao teu pai e à tua mãe, e aquele que amaldiçoar ao pai ou à mãe, morra irremissivelmente. Amaldiçoar não é simplesmente dizer te amaldiçoo, ou maldita seja, pois se alguém atrevidamente o diz, essas palavras jamais terão o poder de amaldiçoar a Deus, porque eles são santos e eternos. São palavras das bocas de indoutos e ignorantes no poder do conhecimento do bem. Amaldiçoar, no contexto espiritual, é desatender à ordem de Deus Melquisedeque Lisbete, é desobedecer, é desonrar os ensinamentos dos pais espirituais, é buscar trocar a verdade pela mentira. Uma pessoa que, conhecendo a verdade, se nega a obedecê-la, faz maldito a si mesmo e morre irremissivelmente, porque nega a oportunidade de ser feito filho de Deus e nascer de novo no Espírito, para poder viver a promessa de Deus de vida eterna. Prefere obedecer aos seus malvados pensamentos, agindo indecorosamente. Agora vejamos o seguinte detalhe. Viver pela fé e para a fé é algo sério. Hebreus 9:25. E não para oferecer-se muitas vezes como entra o sumo sacerdote no lugar santíssimo a cada ano, com sangue alheio? Uma vez que Cristo Lisbete recebeu o borrão e conta nova, o levou a sério e começou a viver uma vida em santidade, em obediência ao Rei, em submissão espiritual, e assim venceu a morte, e hoje nos ensina a que levemos a sua palavra com seriedade, que devemos cumprir com o nosso voto a Deus. Não podemos estar inconstantes no proceder, pensando que podemos seguir falhando. Isso não é levar a Deus seriamente, porque isso é um falso arrependimento. Não podemos dizer que Deus Melquisedeque Lisbete é o nosso Deus e continuar vivendo em desobediência. Paremos já. Levemos isso a sério, obedecendo sem margem de erros, pois não há desculpas para nos comportarmos mal. Não sigamos dizendo: foi o meu irmão mais velho que me tentou e eu caí na armadilha, perdoe-me, e adaptando isso a cada situação. Se você está agindo desta maneira, então você está oferecendo um sangue ou um fogo alheio, que equivale a oferecer um sacrifício que não é santo ante Deus. Os nossos pais tiraram a nossa licença para pecar. O irmão mais velho já não tem licença para pecar, não tem poder. Agora recebemos o Espírito de vida para viver em santidade. Temos somente que falar e obedecer conforme o aprendido. Nossa rainha nos disse: independente do que você veja, confie em mim. Isto é, não importa a situação, fale esta palavra e a obedeça, e verá como te formo como meu filho espiritual. Isto é para entrar no lugar santíssimo, ou seja, para nascer do ventre bendito de nossa mãe Cristo Lisbete, em pureza e total perfeição. Amém. Aleluia.